Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Movimento modernista, hein? Interessante, efervescente, impactante, movimento de ruptura, de mudança. Semana de Arte Moderna chegou para mudar mesmo. Aí vimos na aula passada o quê? Os manifestos, né? O movimento da poesia pau-brasil, é poesia de exportação. Oswald de Andrade começou naquela vibe, né, de colocar o Brasil em evidência, né, o que era nacional, o que era nosso. Aí teve o movimento verde e amarelo, né, ou verde amarelismo. Aí também teve o antropofágico. Enfim, essa sucessão de movimentos trazendo à baila a rede, o que eu digo? A linguagem, né? Linguagem coloquial, né? Uma nova forma de falar, uma nova forma de se expressar. E aí a gente dividiu, né? Eu não, dividiram, né? Os estudiosos, o modernismo em fases. A primeira fase, que é essa que vem os movimentos, que nós falamos, e também a segunda fase, caracterizada pela poesia e pela prosa. Mas hoje nós vamos falar só de poesia, tá? Nós vamos para a segunda fase do modernismo no Brasil. Vamos falar desse início dessa segunda fase, contexto histórico, características e produções literárias. Olha esse pensamento de Carlos Drummond de Andrade. As dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter. Ninguém tem caráter forjado sem passar por dificuldades. E essa construção aqui é maravilhosa. O Carlos Drummond de Andrade é a expressividade da segunda geração romântica. Olha, gente, romântica. Ele é romântico, não deixa de ser. Da segunda geração modernista, certo? Que traz para nós uma nova forma de ver, uma nova forma de se expressar, a poesia maravilhosa do Carlos Drummond e de outros autores. Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe aqui a construção. Olha só, olha como a poesia muda. Se você faz essa sequência de aulas de literatura. Construção. Um grito pula no ar como um foguete. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa, fervendo. O sorveteiro corta a rua e o vento brinca nos bigodes do construtor. Aqui eu tenho figura de linguagem, eu tenho uma forma bem poética de falar de uma construção. Uma construção mesmo, falou de barro úmido, né? Que se prepara para fazer as construções, enfim. O cotidiano presente na poesia, o cotidiano presente na manifestação artística. Essa segunda geração modernista, ela é também chamada de segunda fase e representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Começa isso como? Lá na Semana de Arte Moderna, em 1922. Aqui nós já estamos em 1930, né? É a segunda fase do modernismo. Essa geração de 30 foi marcada pela consolidação de tudo aquilo que os ideais modernistas apresentados na Semana de Arte Moderna viria a trazer. Então, consolida-se aqui nessa geração de 30. Carlos Drummond de Andrade publicou a obra Alguma Poesia, e esse poema Construção foi retirado de lá, e marcou o início da intensa produção literária poética desse período. Na prosa, que é uma outra aula, nós vamos ter a publicação do romance regionalista A Bagaceira, do escritor José Américo de Almeida. Então, essa segunda fase modernista é marcada por produções, a prosa e a poesia. A prosa, gente, é aquele texto escrito com parágrafo, um texto bem descritivo. Descritivo, o que eu quero dizer assim, no sentido de você escrever lá na folhinha de papel, com parágrafo, lá no final da linha, volta para a margem e tudo mais. A poesia não, tem uma estrutura, são textos escritos em versos. Mais uma aqui, o início de tudo, que é o Carlos Drummond de Andrade, bem jovem. Essa fase do modernismo foi marcada pelo coloquialismo, nós falamos disso
na aula anterior, o coloquialismo é a marca do modernismo, e pelo interesse dos artistas de se desvincular das tendências do parnasiano simbolistas, tá? Que dominavam na época, adotando o cotidiano como temática poética. É esse fazer poético, essa nova forma de ver as coisas, a nova forma de leitura de mundo. Como eu vou apresentar isso? Através da poesia. A gente vai já falar disso. Mas, primeiramente, como era o cenário histórico na época, né? Em 1929, aconteceu a quebra da Bolsa lá em Nova York. Isso fez com que o preço do café, lembra da política da café com leite do governo? Sucessão de poder? Uma hora eram os cafeeiros, outra hora os agricultores, os pecuaristas, o que movimentava São Paulo e Minas. Pois é. Aqui, essa crise lá em Nova York, essa quebra, traz uma crise para quê? Para o preço do café. Aí, ó, o preço do café vai sofrer uma queda no mercado exterior. Se sofre uma queda no mercado exterior, não há exportação. Se não há exportação, não há venda. Se não há venda, não há dinheiro. E se não há dinheiro, vai trazer o quê? Prejuízo para a economia brasileira. Então, a Revolução de 30 levou o quê? A deposição do então presidente Washington Luiz. Vamos tirar esse presidente. Essa crise aí não deu legal, não. Então, vamos fazer o quê? Tira o presidente. E vem quem para o poder? Getúlio Vargas. Tá? Para um governo provisório. Com isso, fim da política café com leite. As pessoas não estavam satisfeitas com essa alternância do poder. Não queriam o fim da República Velha, nós já falamos disso. Então, em 1932, foi deflagrada a Revolução Constitucionalista e derrotados, então, em 1934, com a promulgação da nova Constituição. O que aconteceu com o governo provisório de Getúlio Vargas? Ele se manteve no poder. Com isso, com esse clima, eu tenho influência do realismo e do romantismo. Eu tenho um nacionalismo, já defendido na primeira geração, universalismo, regionalismo. Realidade cultural, social e econômica. Estou falando de uma crise lá no exterior. Crise que trouxe queda para o preço do café. Isso vai trazer insatisfação. Influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. Aquela disposição dos versos, uns maiores que outros, liberdade para criar. Esse movimento, ele é caracterizado pelo amadurecimento e pela ruptura com a fase polêmica de suas primeiras manifestações, que foi ali do Manifesto para o Brasil, Manifesto Verde e Amarelismo, tá? A poesia continua adotando o verso livre, mas resgatou também formas como o soneto e chamado também de madrigal. O que é um soneto? É uma composição poética composta de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Sem que isso fosse necessariamente um retorno às estéticas do passado, tá? Retorna o soneto, mas não quer dizer que vai retornar aquele movimento da época. Tão questionados na Semana de Arte Moderna, ok? Leiam comigo. O pastor pianista. Soltaram os pianos na planície deserta, onde as sombras dos pássaros vêm beber. Eu sou o pastor pianista. Vejo ao longe, com alegria, meus pianos recortarem os vultos monumentais contra a lua. A disposição dos versos, tá, gente? Prestem atenção. Continua. Acompanhado pelas rosas migradoras, apacenta os pianos, gritam e transmitem o antigo clamor do homem, que reclamando a contemplação, sonha e provoca a harmonia. Trabalha mesmo a força, e pelo vento nas folhagens, pelos planetas, pelo andar das mulheres, pelo amor e seus contrastes, comunica-se com os deuses. Soltaram os pianos na planície deserta,
onde as sombras dos pássaros vêm beber. Eu sou o pastor pianista, vejo ao longe com alegria meus pianos recortarem os vultos monumentais contra a lua. Esta obra é de Murilo Mendes, um grande nome dessa fase aqui do romantismo. Nessa fase a gente tem, só para você ter uma ideia, eu falei Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Mário Quintana, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Né? Só gente boa, só alto nível da poesia, uma época assim muito importante da poesia modernista. Essa poesia estava em sintonia com diversas manifestações artísticas e com outras esferas culturais, e por esse motivo é possível encontrar influências do surrealismo e até mesmo da psicanálise, que dilataram o campo de experimentações poéticas. Vamos avançar? Esses poetas da segunda geração do modernismo, acompanha comigo, deram continuidade às conquistas dos primeiros modernistas e criaram novas possibilidades de temáticas, perpetuando a nova concepção da literatura defendida por seus antecessores e levando adiante o projeto de liberdade de expressão que possibilitou até mesmo uma revisitação da literatura clássica. Então você vai ver, por exemplo, características de algo do simbolismo, mas isso não quer dizer que se voltou ao simbolismo. Característica de alguma coisa lá do classicismo, como, por exemplo, o soneto, mas isso não quer dizer que se voltou para o classicismo, certo? Não se fecha a porta, não se dita as regras, é assim e pronto. Eu tenho um movimento de ruptura, eu tenho um movimento de rediscussão da linguagem, então eu tenho um momento aberto às novas formas de produção, voltando-se para o Brasil, aceitando também a crítica ao momento da época, certo? As questões sociais bem evidentes. Observa bem esse poema chamado Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte, o medo de depois da morte. Depois, morrendo de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. O pano de fundo deste poema é o medo. Aí você analisa como era aquela época. Contexto histórico. Crise na nossa economia gera desemprego, inflação, medo. Carlos Drummond de Andrade traz nesse poema uma preocupação com os problemas sociais históricos, além da abordagem do cotidiano, bastante denotada naquilo que alguns estudiosos chamam de momento poético, expresso em Congresso Internacional do Medo. O que é o momento poético? É o fazer poético através de situações cotidianas, através de sensações aparentes, situações vividas, são apresentadas em poesias. Uma nova forma de expressar, de protestar. Olha essa outra. Depois do sol, fez-se noite com tal mistério, tão sem rumor, tão devagar, que o crepúsculo é como um luar iluminando um cemitério. Tudo imóvel, serenidades. Que tristeza nos sonhos meus, e quanto choro e quanto adeus neste mar de infelicidades. Ó paisagens minhas de antânio, velhas, velhas, nem vive mais. As nuvens passam desiguais, com sonolência de rebanho. Seres e coisas vão-se embora, e na auréola triste do luar anda a lua tão devagar, que parece Nossa Senhora, pelos silêncios a sonhar. Aqui nós temos Cecília Meirelles, a maior poetisa dessa época. Nessa obra, e em outras, ela costuma trazer a efemeridade das coisas,
a passagem do tempo e também ela retornava aspectos do simbolismo devido à intensa subjetividade. O poema que nós acabamos de ler traz isso. E ainda ela tratava daquilo que é finito em detrimento daquilo que realmente fica. Observa essa composição dela aqui, ó. O nome da obra é Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Aqui, bem claro está a efemeridade da vida, o tempo passa, o tempo voa e às vezes nós não percebemos. Nossa, o ano passou rápido. Nossa, já estamos em abril de 2021, daqui a pouco nós estamos no final do ano. Rapidamente passou o ano de 2020, quantas coisas foram ficando para trás? Este momento que nós vivemos hoje não seria um momento de releitura da vida? Do que é importante, do que é necessário, do que é preciso valorizar? Será que nós não escreveríamos, Cecília Meirelles, nos dias de hoje, vivendo uma pandemia como esta, não escreveria o valor de um abraço? Quanto tempo não nos abraçamos, quanto tempo não nos ajuntamos, não aglomeramos, porque estamos sendo impedidos para viver mais? É uma reflexão. Seria um fazer poético, hein? Outro poema, agora de Carlos Drummond de Andrade, escrito na época da Segunda Guerra Mundial. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José para onde? Num contexto de guerra, quantos Josés viveram essa situação de não ter para onde ir, de não ter o que comer? Cuspir não pode, por quê? E por que não pode fumar? E por que está sem mulher? E por que não tem porta para abrir? Cadê a esperança? E para finalizar, eu trouxe um soneto da Fidelidade e eu espero conseguir lê-lo sem me emocionar. Porque nesse momento caracterizado por tantas coisas ruins, na época dessa segunda fase, e hoje vivendo também momentos muito difíceis, às vezes a gente se apega numa poesia e consegue se reportar a um tempo onde a gente vivia dias de muitas alegrias. Eu vou ler para vocês. De tudo o meu amor serei atento, antes de cortar o zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Ao seu pesar, o seu contentamento,
E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que chama, mas que seja eterno enquanto dure. Vinícius de Moraes escreveu, eu me emocionei, porque um poema como esse foi lido muitas vezes por pessoas que eu amo, que não estão mais aqui, que esse contexto tão triste levou. Mas a poesia vive, a poesia não morre. E é por isso que a gente se emociona. É como se a gente tivesse a oportunidade de abraçar de novo a quem se ama. Compliquei?